Faça 2000 vezes duas coisas. E não 2000 coisas duas vezes. Vou falar e você vai anotar aí. Faça 2000 vezes duas coisas. E não 2000 coisas duas vezes. O que tem acontecido com muitas pessoas é a falta de constância. Ricardo, um abraço aí, hein? Deus possa abençoar a sua vida. E eu quero fazer um overview aqui, pegando alguma coisa de ontem e jogando alguma coisa para hoje. Meu apóstolo Josué, um abraço, que Deus abençoe Natal, a MEP aí, Deus seja louvado. Marcelo Aquino, Deus seja louvado. Berê aí de Arco Verde, Deus abençoe. Nós estamos fazendo aqui um overview, falando um pouco daquilo que falamos ontem e vamos entrar no assunto de hoje. Ontem nós falamos, por exemplo, que se ocupar não é produzir. Ou seja, muitas pessoas fazem muitas coisas, mas em direções diferentes e acaba não acertando o alvo, acaba não produzindo aquilo que deveria produzir. Se ocupar não é produzir. E aí ontem o tema da nossa aula foi ser único ou ser o melhor. Ser único ou ser o melhor. E aí eu expliquei que se você for ser o melhor, você vai estar sempre em competição, em concorrência, sempre lutando com o seu concorrente. Se você for único, não há concorrência. Então, quem é o melhor compete com os outros. Quem é único compete consigo mesmo. Ou seja, procura ser melhor a cada dia. E o desafio de ontem era: qual é o seu método? Você tem que definir um processo, você tem que definir um método. E qual é o método que você está usando para chegar onde você deseja chegar, ok? E hoje, na aula de hoje, eu comecei falando sobre que faça 2000 vezes, 2000 vezes, duas coisas do que 2000 coisas duas vezes. Ô, pastor Eurico, Tupéva, que Deus abençoe pastor Eurico e família. Lucas Fernandes, a grande maioria não tem constância, não persevera. E a frase do dia é: não precisa acelerar, é só não parar. Olha aí, anota a frase de hoje: não precisa acelerar, é só não parar. É cair para dentro. É procurar fazer com que as coisas funcionem. É procurar fazer o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. A maioria de nós já sabemos. Tem pessoas que me escrevem, me ligam e dizem: eu estou passando um problema na minha empresa, estou passando um problema no meu ministério, estou passando um problema no meu casamento, eu não sei o que fazer. Na verdade, sabe. Mas como o remédio é doloroso, como o que tem que ser feito vai doer, a pessoa não quer fazer. Mas você tem que fazer. Você precisa fazer. E você precisa ter constância. Muitas pessoas começam uma coisa em janeiro. O mês de janeiro é famoso. Eu vou começar um regime. Eu vou pagar uma promessa. Eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo. Quando chega com 15 dias, mais ou menos, de janeiro, a pessoa não está fazendo mais nada daquilo que ela prometeu no ano novo, na virada do ano, no primeiro dia de janeiro. Então a dica que eu quero dar para você hoje é o seguinte: pare de ficar preocupado com a velocidade. Não adianta a velocidade se você não sabe a direção. Não adianta. Você vai correr e vai chegar num lugar errado. Então, pegue uma direção, procure saber. Primeiro passo para você ter uma direção, primeiro passo para você ser uma pessoa de foco é você ter clareza. E isso precisa mudar aqui dentro, na sua cabeça. A sua mentalidade, ela precisa ser mudada. Nós temos dois tipos de mindset. Nós temos dois tipos. Um mindset fixo e um mindset ilimitado. Tem gente que tem um mindset fixo. Por mais que você fale, Viviane, que Deus abençoe, por mais que você fale, a pessoa não muda, porque o mindset dela
é fixo. Mind, em inglês, é mente. Set é programação. Então, a programação mental da pessoa a trava, a bloqueia, a prejudica. Por mais que você fale para a pessoa, vamos dar um exemplo. Olha, refrigerante não é bom. A pessoa diz assim, eu sei que não é bom, mas é gostoso. E aí toma refrigerante, fica tomando refrigerante. Quantas são as pessoas que você fala, olha, cuidado com a sua saúde, faça uma caminhada, procure caminhar todos os dias. Reverendo, estamos juntos aí, hein? Um abraço. E aí a pessoa fala assim, mas eu estou cansado, eu vou ter que acordar cedo, e não faz a sua caminhada. Tem pessoas que sabem o que tem que ser feito e não faz, e isso acaba prejudicando. E quando você começa a ir por esse caminho aí, você começa a se sabotar, você começa a fazer coisas que nós falamos lá no interior, né? Você está dando um tiro no pé. O que é dar um tiro no pé? Você faz uma coisa que você sabe que vai te prejudicar. Então, comer açúcar, beber refrigerante, né? Comida muito gordurosa, óleo e mais óleo e mais óleo. A pessoa sabe que aquilo ali está matando, está morrendo aos poucos, mas ela continua. Você precisa mudar, você precisa trocar essa mentalidade. Então a pergunta que eu faço hoje é, o seu mindset, ele é fixo ou ele é ilimitado? Ele é flexível, ele aceita a mudança, ele está disposto a ser diferente, ele está disposto a dar um passo a mais, a dar uma milha a mais. Falando agora de empresas, como vai a sua empresa? Como vai o seu negócio? Como vai o seu trabalho? De repente você trabalha numa empresa e você diz assim, eu não tenho como crescer nessa empresa. Todos nós temos como crescer, porque o crescimento está aqui, ó, a nossa mentalidade. Provérbios 23, versículo 7, Salomão já nos ensinou, conforme imagina na sua alma, assim acontecerá. Conforme imagina na sua alma, assim acontecerá. Se você se vê uma pessoa que vai morrer pobre, que vai morrer doente, que vai acabar destruindo o seu próprio casamento, que a sua empresa vai falir, você já está projetando isso. Pensamentos têm um poder de atração. Por que Salomão nos ensinou que assim como você imagina, Rosana, um abraço, assim como imagina na sua alma, assim acontecerá. Por que Salomão falou isso? Por causa do poder da atração. Aquilo que você está desejando, aquilo que você está pensando, aquilo que você está querendo muito, aquilo chega até você. Você já fez esse teste? Você já fez um desafio com você mesmo? Por exemplo, você deseja comprar um carro. Vamos fazer um desafio? Amanhã, hein? O desafio de quarta-feira vai ser esse. Você que deseja comprar um carro. Qual é o carro? Qual é a cor e qual é a marca? Mentaliza aí, ó. Eu vou comprar um carro em 2020. Já pensou na marca? Já pensou no tamanho? Quantos lugares? A cor? Beleza. Amanhã, aqui na live, eu quero que você me diga o seguinte. Se você vai estar vendo mais carros, olha só, olha que coisa louca. É uma coisa maluca, rapaz. Uma coisa maluca. Veja, se você mentalizou aí comprar um carro e você já definiu a cor do carro, a marca do carro, faça esse desafio que eu estou lhe falando. Amanhã você vai começar a ver um monte de carros iguaizinhos a esse que você está pensando. Sabe por quê? Porque na verdade você está mentalizando. É a imaginação. Ô irmã Raquel, Deus abençoe aí. Um abraço do pastor Mário aí, viu? Deus abençoe. Imaginação é imagem mais ação. Tem pessoas que até tentam se ver melhor, até tentam se ver numa posição de prosperidade, de crescimento, né? Olha, a partir de amanhã tudo vai ser diferente na minha vida. Mas se você não agir, não funciona. Se você não fizer as tarefas, não funciona. Tem pessoas que só do que elas pegaram ontem, na aula que eu dei ontem, hoje elas já estão melhores. Inclusive tem um jovem
de Natal. Ele entrou em contato comigo no meu Instagram, porque pela manhã eu estou às 6h12 da manhã no Instagram. E o Elon, ele mora aí no Rio Grande do Norte, ele falou, olha, eu gostaria muito, eu lhe ouvi, prestei atenção na sua aula e eu gostaria de fazer uma live com o senhor. Eu gostaria que o senhor ensinasse estas coisas, essas dicas, esses princípios para a minha audiência, para o meu público aqui de Natal. Uma aula apenas que eu dei. Uma aula apenas. Então, quando você quer mudar, você começa a agir e a coisa funciona. Qual é o grande problema? Nédia, que Deus te abençoe aí, viu? Qual é o grande problema? A obesidade cerebral. Diga-se comigo, está repreendido toda obesidade cerebral. O que é isso? Informações, informações, informações. Cursos, cursos, cursos. Tantas imersões, imersões, imersões. Congressos, congressos, congressos. Livros, livros e livros. A sua cabeça vai ficar inchada. É aquela história, né? Canelinha fina e a cabeça desse tamanho. Olha o cabeção. Desse tamanho. Não faz nada. Não pratica. Volto a dizer aqui o princípio. Imaginação. Uma imagem. Uma imagem. E mais ação. Tem que ter a ação. A frase de hoje é: faça 2000 vezes 2 coisas e não 2000 coisas 2 vezes. Tem gente que para no meio do caminho. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Quem para no meio do caminho não prosperará. Quem para no meio do caminho não cura seu casamento, não cura suas feridas. Quem para no meio do caminho não consegue abrir o seu próprio negócio. Ei, você quer abrir o seu próprio negócio? Uma coisa que você tem que fazer para que você possa abrir o seu próprio negócio. Primeiro, você tem que ter clareza daquilo que você deseja. O que você deseja realmente? O porquê disso? Com o que você vai mexer? Escreva, procure fazer um projeto, descubra um processo para isso. Não adianta ir entrando, fazendo, e depois você vai ter prejuízo. Tem pessoas que não entendem nada do ramo dele, quer entrar numa coisa que eles não têm conhecimento e vai ser prejudicado. Olha o que nós falamos hoje aqui. Não precisa acelerar, é só não parar. Então, anote uma coisa hoje. Você que quer abrir um negócio, alguém quer abrir um negócio aí? Escreve aí, eu quero abrir meu próprio negócio. Escreve aí, eu. Só escreve eu que eu já vou saber aí, ok? Se você deseja abrir o seu próprio negócio, eu quero te dar uma dica. Escreva 15 negócios que dentro de você diz assim, eu nunca vou mexer com isso. Beleza? 15 negócios que você diz assim, ó, eu nunca vou mexer com isso. Isso é prejuízo, isso dá muito trabalho, isso eu não gosto, isso não chama minha atenção. 15 coisas. Depois você vai escrever na mesma folha, um pouco mais abaixo, 15 negócios que você gostaria. Não, olha, aquilo ali é muito bom. Aquilo ali parece que dá muito dinheiro. Aquilo ali parece que é o oceano azul. É maravilhoso. Escreveu 15 empresas, negócios, nichos, avatar que você não quer. Públicos que você não quer. Não quer trabalhar, não quer mexer com isso. Agora abaixo, escreve 15 que você quer. É isso que você deseja. Se, poxa, eu vou estudar um pouco sobre isso, eu vou pesquisar sobre isso. Escreveu? Agora, eu vou te dar uma tarefa para você fazer agora. Desses 15 que você escreveu, que você tem vontade, você vai escrever agora assim, só vou pegar 5. Ok? Então, 15 negócios, 15 empresas que você acha que vai dar alguma coisa, você vai escolher 5. Dessas 5, você vai estudar, vai pesquisar sobre elas, como que elas surgiram, como que você pode escalar, como que você pode aumentar o seu lucro, como que você pode prosperar com esse produto aí. Dessas 5 que você estudou, você vai escolher 3, ok? Quantas? 3.
Aí você vai colocar no papel e vai dizer, bom, essas 3 aqui, das 15 que eu listei, essas 3 são as mais interessantes. E aí, agora vem um grande desafio. Dessas 3, a que mais queima no seu coração, você vai ter que escolher uma só. Essa que você escolher, repare aí, 15 empresas, 15, Tiagão, Deus abençoe Tiago, família, 15 empresas que você não quer mexer. Não, isso aí é prejuízo, é BO, já fiquei sabendo que várias pessoas quebraram, não quero mexer com isso. Agora, 15 empresas, negócios, empreendimentos que você gosta. Irmã Edna Palhano, oh, gente boa, gente do meu coração, família abençoada. 15 que você gosta. Agora, dessas 15 que você gosta, você vai escolher 5. 5 empresas, 5 empreendimentos, 5 coisas. Eu estou falando de empresas, estou falando de finanças, mas você pode levar para qualquer lado. Qualquer coisa que você queira na vida. Você vai escolher 15, dessas 15, você vai separar 5 e você vai estudar essas 5. Dessas 5 que você estudar, você vai escolher 3. E você vai ficar ali, ó, com essas 3 aí, batalhando, vendo, pesquisando, quem são os fornecedores, como que é aquele produto, como que é a concorrência. E das 3, você vai escolher uma. Provavelmente, 90% é que esta única que você escolheu é o seu propósito. É isso que está queimando no seu coração. E é isso que vai dar certo. Sabe qual é a grande dificuldade que eu vejo de pessoas não prosperarem no casamento, na família, no ministério, na empresa? É que fazem coisas que não gostam. Ei, se você quer ganhar dinheiro, prosperar, crescer sua empresa, você tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente, você não cresce. Você tem que amar pessoas. Pessoas precisam de pessoas. E nós, se nós queremos crescer, se nós queremos subir, nós devemos gostar de pessoas. Tem gente que fala assim, o povo é muito complicado. Mas se as pessoas são o combustível para você crescer, você não pode deixar que isso venha te travar. Você não pode deixar que isso venha parar você. Você não pode deixar que isso venha travar você. A minha família, a família do meu marido, o meu vizinho, Gente, você tem que aprender a lidar com pessoas. Ninguém vai crescer sozinho. Como é que você vai escalar o seu projeto? Como é que você vai crescer o seu projeto sem ninguém? O próprio Senhor Jesus, aqui na terra, precisou de 12 pessoas. Ele não fez sozinho. Ele montou um time e esse time de 12 pessoas o ajudaram. Ele tinha um propósito. Qual era o foco de Jesus? Chegar à cruz. Mas como que ele ia chegar sozinho? Como que ele ia fazer isso sozinho? Então, ele treinou, compartilhou, conversou, estudou, pesquisou, ensinou, andou com 12 pessoas. E isso é interessante porque nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Você já reparou que quando você anda com alguém que fala negativo, daqui a pouco você está falando negativo? Sabe por quê? É o mindset. É a sua programação mental. A sua maneira de agir, de pensar, de falar, está aqui, ó. E o grande segredo é que você precisa mudar isso. Então, eu comecei a falar ontem que nós hoje entraríamos nas 5 forças que competem com o nosso lucro. Nas 5 forças que competem com o nosso faturamento. Então, vamos dar um exemplo. Você está ganhando 10 mil por mês. Existem 5 coisas que tentam derrubar o seu faturamento. Existem 5 forças que tentam competir para que você não ganhe mais. Tentam tirar um lucro, tirar um pedaço do seu lucro. E hoje pela manhã eu falei que a primeira força são os fornecedores. E isso é muito sério. Por quê? Porque tem pessoas que ficam na mão de um só fornecedor. Tem pessoas, trazendo por exemplo a família, tem gente que coloca a vida dela toda em uma única pessoa. E se essa pessoa falhar? E se essa pessoa morrer? E se essa pessoa perecer? O que vai ser da sua vida?
O que você vai fazer? Você pegou toda a sua vida, toda a sua estrutura e depositou em uma única pessoa. Homens, pessoas são falíveis. Você tem dinheiro, você vai fazer um investimento. Você pega todo o seu dinheiro e investe em uma única coisa. E se aquilo quebrar, e se aquilo der errado, você vai ficar na lona. Tem pessoas que dizem assim, eu vou abrir uma empresa e já descobri uma pessoa que me fornece o produto. Ei, procure saber se tem mais gente que fornece aquele produto. Porque vai que tem uma crise mundial, vai que algum produto encarece as coisas que o teu fornecedor está fornecendo para você. Seu preço vai subir. Se o seu preço subir, você, na competição, na concorrência, você começa a cair. Você tem que entender isso. Primeira coisa que você tem que entender, não fique na mão de um só fornecedor. Trazendo para a nossa vida, não fique na mão de uma só pessoa. Cuidado com isso. Procure espelhar-se em mais pessoas, procure ouvir conselhos, procure conversar com outras pessoas. Você já fez isso que eu falei aí? Quem chegou agora, eu estou falando, se você vai abrir um negócio, escolha 15 negócios que você não quer mexer. E abaixo, escreva 15 negócios que você acha que vai ser um sucesso, que vai ser poderoso. Desses 15, escolha 5. Desses 5, estude sobre os 5. E aí você escolha 3. Desses 3, estuda mais um pouco, mergulha mais um pouco, e aí vai chegar o grande dia, o desafio. Descobrir seu propósito, seu chamado, sua missão, seu porquê. Você vai ter que escolher um só. Por isso que você precisa ouvir pessoas. Você precisa andar com gente que já chegou lá. Você precisa andar com gente que já venceu algumas etapas. Então, eu quero terminar essa nossa aula de hoje falando algumas coisas que você tem que entender e escrever para que você possa vencer na vida. Primeiro, a frase do dia: faça 2.000 vezes 2 coisas do que 2.000 coisas apenas 2 vezes. Ok? E aí, dentro dessa questão das nossas empresas, eu falei que tem 5 forças que tentam tirar o seu faturamento, diminuir o seu lucro, diminuir as suas... E aí, a primeira delas é fornecedores, ok? Amanhã eu vou entrar num assunto que eu vou falar sobre a segunda força que tira o nosso lucro. A segunda força que tira o nosso lucro são produtos substitutos, ok? Produtos que são substituíveis. Exemplo, você está mexendo, por exemplo, em questão de saúde, né? Nós temos essa questão aí de genérico, né? Um remédio custa R$30, entra o genérico lá com R$2. Quebrou você. Dependendo do que você está mexendo, pode haver um produto substituível para o seu. E aí você fica desesperado, porque você vai dizer assim: gente, eu dei meu sangue, eu investi dinheiro, eu fiz tanta coisa, e agora alguém abriu uma loja, abriu uma empresa, está oferecendo uma coisa genérica, e as pessoas estão comprando porque o preço é menor. Então, tome cuidado, eu vou falar muito sobre isso. A segunda força que mais tira o nosso lucro. Valeu? Lembrando que o desafio de ontem é: qual é o seu método? E você que está aí com a sua família, abrace sua família, viva bem com a sua família. Falamos ontem, quem ganha todas as discussões, perde corações. Forte abraço, amanhã eu volto falando sobre a segunda força que rouba o nosso lucro. E eu tenho certeza que ainda esse ano, você que pretende abrir um negócio, vai abrir um negócio. E se você tem uma família que está disfuncional, sua família será abençoada nesse ano de 2020, o ano da superação. Beijo no coração, até amanhã, às 22h12. Valeu, gente!